Olá, muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui com você nessa terça-feira. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante. E eu quero desejar uma boa noite aos meus colegas. Luiz Alberto, tudo bem, Luiz? Tudo bem, doutora Ângela, com certeza estamos felizes de estar nesse momento aqui compartilhando essa agradável reunião aqui esse bate-papo aqui informal, né, sobre bens em pauta, né, principalmente os bens que estão no CPF das pessoas e elas não sabem o Exatamente, risco que elas estão correndo por conta disso, né? exatamente. Tudo bem, doutora Adriana? Oi, boa noite a todos. Nessa noite friozinha aqui em Blumenau. Boa noite, doutora Cassiane. Como é que está o Rio Grande do Sul? Muito frio também? Boa noite a todos, meus colegas. Rio Grande do Sul, frio como sempre, essa noite de terça-feira gelada. Começou o dia gelado e continua até agora. E lá no norte do Paraná, como é que é, doutora Franciele? Também é frio? Estamos com frio aqui também, passando bastante frio esses dias. Não somos acostumados com tanto frio, aqui é bem mais quente, né? Mas tá bem frio esses dias. Acordando no gelo e dormindo no gelo também. É isso aí, é puxar o cobertor mais pesado, né? Então, vamos nos Exatamente. aquecer e começar essa nossa conversa, esse nosso diálogo. E hoje, assim como o Luiz falou, é um tema extremamente importante, é um tema que está em pauta, né? Juntamente com o nosso canal Os Bens em Pauta, é, é um assunto que está sendo muito falado, que é essa questão de ter os bens ou não no CPF, né? Pessoa física, quais são os riscos que as pessoas físicas que possuem bens em seu nome, em nome de sua pessoa física, de seu CPF, estão correndo a partir da reforma tributária que a gente tem aí, que já está sendo encaminhada. E eu convido você que está aqui nos ouvindo nesse momento a curtir a nossa página, né? Na descrição aqui do nosso vídeo nós temos o nosso para curtir nossa página, nos acompanhar semanalmente. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente se encontra ao vivo para conversar sobre um tema específico, né? E hoje o nosso tema é bens em CPF. E também nos acompanhar no nosso Instagram. E caso você tenha alguma dúvida relacionada ao seu patrimônio, à gestão familiar em relação a bens, é só nos escrever no nosso e-mail, que também está aqui, na descrição do vídeo, e a gente vai ter o maior prazer em respondê-lo. Então, vamos começar. Esse assunto que hoje a gente trouxe em pauta, para a gente criar um diálogo, né, uma conversa, é, é um tema que já está muito em voga nessa questão, depois que a gente teve essa reforma tributária que já está sendo implantada, e é uma pergunta que nós recebemos frequentemente nas nossas redes sociais, nos nossos escritórios, né, em que as famílias elas nos procuram no sentido seguinte: até quando, né, vale a pena eu continuar com os meus bens no meu CPF? Quais riscos eu corro em manter os meus bens no meu CPF? E quais são as alternativas possíveis para que eu consiga organizar, planejar todo o meu patrimônio, a gestão dos meus bens de uma outra forma? E é esse tema que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, né, nesse momento. Então, eu vou convidar a doutora Adriana para começar, e eu já convido todos os meus colegas que, no momento que a gente tiver algum diálogo, por favor, vamos conversando, porque o nosso público com certeza quer uma pinceladinha de cada um. Doutora Adriana, por favor. Muito obrigada, doutora Ângela. Novamente, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. Então, sintam-se todos virtualmente cumprimentados e abraçados. Então, hoje nós iremos falar sobre um tema crucial para quem possui bens registrados no CPF, que é o risco de se adquirir e manter bens em nome próprio. Aqui nos referimos tanto aos bens imóveis quanto aos bens móveis, ou seja, estamos nos referindo a casa, apartamento, sítio, terrenos, veículos, maquinários, investimentos, enfim, todos aqueles ativos que são registrados diretamente no nome da pessoa física.
Todos nós acumulamos patrimônio ao longo da vida com o objetivo de garantir segurança e conforto para nossas famílias, especialmente pensando no futuro de nossos filhos. É comum, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas adquiram e mantenham bens em seu nome. No entanto, essa prática ela pode tornar um grande problema lá no futuro. Doutora Adriana, eu quero lhe fazer uma ponte aqui em relação ao que a doutora está falando. Culturalmente, nós temos essa ideia, né? A gente nasce, qual é a primeira coisa que o bebê, antes de sair do hospital, já tem? O CPF, né? E nós temos culturalmente essa necessidade de adquirir bens, de construir um patrimônio, e a nossa ideia inicial, né, nós brasileiros, é colocar esses bens no CPF. É isso mesmo, né, doutora? Isso, isso. Inclusive, nos países mais subdesenvolvidos, como por exemplo nos Estados Unidos, as pessoas não adquirem mais bens em nome próprio. Eles já perceberam que adquirir bens em nome próprio deixará o patrimônio em risco e causará problemas, inclusive, para os herdeiros. Isso Exato. porque, no caso de falecimento, todos os bens em nome do falecido, eles entram automaticamente para um processo de inventário, o que pode ser demorado, custoso e muito desgastante para os herdeiros. Mesmo que você tenha apenas um filho, para que ele possa transferir os bens que estavam registrados ali em seu nome para o nome dele, ele deverá necessariamente se submeter ao processo de inventário. O inventário, a depender da complexidade do patrimônio, das disputas entre os herdeiros, ela pode demorar anos para ser concluído. Então, além do tempo, há custos significativos envolvidos, como taxas judiciais, honorários advocatícios, impostos, despesas com transferência dos bens para os herdeiros, porque depois que termina o inventário, esses bens eles precisam ser transferidos para os herdeiros, especialmente lá no registro de imóveis, né? Então, essas despesas, elas podem consumir parte considerável do patrimônio. E a depender da situação econômica dos herdeiros, poderá demandar, inclusive, na venda de um dos imóveis para custear esse inventário. É uma questão cultural também, né? Nós também que trabalhamos com isso, nós trabalhamos isso conosco. Por quê? Quanto mais patrimônio eu adquiro, o intuito é colocar no nosso CPF. É um sinônimo de prosperidade. Venci, estou adquirindo bens. Então, para que a gente pudesse trabalhar nesse ramo, a gente também precisou nos policiar e ter uma cultura diferente. Então, a gente também precisa trabalhar essa cultura com o nosso público, né? Exatamente. Só para Então, para pegar que um você... gancho aí que a doutora Adriana estava comentando, para a gente não perder o fio da meada, como se diz, eu me lembrei de um detalhe interessante. Muitos inventários que a gente enfrenta no dia a dia aí, tem uma questão terrível para a família, que ela não tem dinheiro, muitas vezes, para pagar as despesas do inventário, porque essas despesas são enormes, principalmente o imposto que incide sobre esse inventário, e essa família se vê obrigada a vender um imóvel. O que acontece? Quando ela vende um imóvel na corrida, assim, quem vai comprar esse imóvel, ele vai fazer o quê? Ele vai exigir deságio. A pessoa já vai perder de cara uns 20% ali, porque ela não vai conseguir vender para o investidor está ali. Ele quer pegar o imóvel, quer fazer negócio, quer alugar, quer, sei lá, quer vender de novo, então ele não vai pagar o preço integral. Já vai haver um deságio de 20% na venda desse imóvel. Já é prejuízo para aquela família. E quando ela for declarar a venda desse imposto, vai acontecer um fato interessante, que é o imposto de renda sob a forma de ganho de capital, que vai dar no mínimo mais 15% em cima da diferença entre o preço de aquisição desse imóvel e o preço da venda. Então, é por isso que a gente bate nessa tecla, que o inventário ele te consome de 20% a 40% do patrimônio que vai ser inventariado. Então, as pessoas não sabem desses cálculos, né? Só descobrem isso na pior hora possível, quando a família está sensibilizada, porque acabou de perder seu ente querido, e de repente se vê na obrigação de vender um imóvel que foi
comprado, adquirido, às vezes a duras penas, com muitas renúncias, com muitas economias daquela família, né? E aí ela se vê obrigada a vender, por quê? Porque a família não dispõe de renda para pagar as despesas do inventário. Se essa E é uma quando o doutor questão, fala de repente, é de repente, né? Porque tem um prazo ali. A pessoa faleceu, esse inventário ele tem que ser aberto. Então, pensa, a família está passando por um momento de luto, um momento de dor, ainda tem que pensar nesse trâmite burocrático, né? Então, é de repente mesmo. Então, você se vê assim, no estralar de dedos, sem a pessoa que você tanto amava ali do seu lado, sem muitas vezes o suporte da família, né? Às vezes ele era o pilar da família e de repente ainda você tem que tratar com essas questões burocráticas, né? exatamente, pegando essa linha de raciocínio de vocês, é, o nosso tema, a temática de hoje, de ter, né, quais são os riscos, ou a gente pode até pontuar quais são as perdas que se tem em ter bens no CPF. O tema veio justamente de uma questão prática que foi vivenciada, né, num dos nossos escritórios, no sentido de uma família que está há 3 anos buscando vender uma parte de uma terra rural, para conseguir custear o procedimento de inventário. Eles, infelizmente, acabaram tendo uma perda precoce na família, depois de muitos anos de matrimônio, né? A matriarca faleceu, e eles não se prepararam. E como todos nós temos isso no nosso dia a dia, os bens, as terras, os bens urbanos estavam em nome de CPF, né? Da pessoa física. E para custear um patrimônio de terra que hoje é um valor agregado muito grande, e isso é muito significativo, teve que fazer primeiro um desmembramento, né, daquele pedaço de terra que vai ter que ser vendido para custear um inventário. E aí a gente fala de um valor astronômico. É por isso, e aí eu concordo plenamente com todos vocês quando vocês colocam, a gente só sabe da dor, né, Luiz, quando a gente vai passar. E essa família, ela nos questionou, enviou uma pergunta para nós, né? Falando assim, meu Deus, eu preciso saber se eu tiro do CPF ou não, né? E essa é a nossa temática. Por isso que a gente linkou com o inventário, porque a gente tem essa questão da gestão do patrimônio, mas também depois da passagem desse patrimônio implica muito ter ou não os bens do CPF, né? Doutora Adriana, quer dar continuidade? Vai passar a bola para alguém? Só complementando, né? Então, quando o Luiz falou que o custo do inventário aqui no Brasil consome de 20% a 30% sobre o valor do patrimônio, isso a gente está falando num cenário atual. Aqui em Santa Catarina, o imposto ele é progressivo de 1% a 8%. Mas existem estudos dos estados no sentido de elevar esse imposto para até 21%, o que vai onerar bastante o inventário para as famílias brasileiras. Então, eu passo agora a palavra ao doutor Luiz Alberto, que vai trazer, então, mais motivos para você não manter e nem adquirir bens no seu CPF. Doutora Adriana, eu sempre lembro um exemplo prático. Vamos imaginar o seguinte, com essa questão tributária, né? A incidência do imposto que incide sobre os inventários e doações. Vamos pegar um exemplo assim, ó, simples. O patrimônio hoje de R$ 1 milhão. Santa Catarina passou de 150 mil, é a alíquota máxima, é 8%. Então, vamos colocar o seguinte, 8% de 1 milhão hoje de imposto, por quê? Porque a Fazenda Estadual, ela atualiza pelo valor de mercado, inclusive a tabela FIPE, o referencial dela. Então, 8% Exatamente. de 1 milhão hoje, R$ 80 mil. São poucas as famílias que dispõem no cash ali de R$ 80 mil. Agora, vocês imaginem, como a doutora Adriana bem pontuou, com o aumento desse imposto de 8%, que o teto hoje é 8%, para 21%. Seriam não mais 80 mil, mas 210 mil reais só de imposto. Aí você coloca mais as despesas cartoriais, se for extrajudicial o inventário, ou judiciais, honorários de advogado, seguramente vai para 300 mil, 350 mil rapidinho o custo desse inventário. De R$ 1 milhão, ele vai gastar 250, 300 mil reais, ou seja, praticamente
30%. E sem contar que se ele não tiver que vender o imóvel. Se ele tiver que vender o imóvel, voltamos àquela questão. Deságio de 20% mais 15% de imposto de renda entre a diferença entre o custo de aquisição desse imóvel e a venda. Um outro problema que eu vejo aí, doutoras, é o seguinte, ó, a questão do risco pessoal quando a gente tem imóveis registrados no nosso CPF. Por exemplo, ó, eles ficam diretamente expostos, né, a eventuais problemas financeiros ou jurídicos que a gente possa enfrentar, né, como, por exemplo, dívidas, processos judiciais, penhoras, enfim. Se houver uma condenação judicial, os bens pessoais são os primeiros que vão para É quitar mais essas fácil de dívidas. pegar, né, doutor? Explica Isso, essa questão assim. É perfeito. muito mais fácil de pegar os bens que estão em nome de pessoa física do que acessar o que está numa pessoa jurídica. Exatamente. Então, assim, aí as pessoas também nos perguntam, né? Tá, mas como é que eu vou resolver esse problema? É através da chamada prevenção. Porque depois que o problema surgiu, não adianta, não tem mais solução. Por exemplo, a pessoa sofreu um processo judicial, sofreu uma execução de sentença, um cumprimento de sentença, aí não adianta correr, vai ter que pagar de um jeito ou de outro, né? Então, o que que a gente faz? A gente previne, e a mesma coisa com relação ao inventário, né? A gente constrói o patrimônio, o planejamento patrimonial da família, através de uma holding familiar, onde a gente previne todas essas situações. A otimização tributária, ou seja, vai haver uma incidência muito menor de tributação, tem caminhos jurídicos, não tem nada de ilegalidade, pelo contrário, a holding ela é constituída abertamente, não há segredo nenhum, até porque não adianta querer enganar as autoridades, não é essa a nossa finalidade. Então, há uma otimização tributária, uma economia tributária fantástica, né? E é onde há um planejamento de todas essas questões, quer dizer, há uma segurança jurídica. A gente ouve muitas pessoas aí fora desavisadamente falar: ah, é uma blindagem patrimonial. Não existe blindagem patrimonial na sistemática jurídica brasileira. Quem está falando em blindagem patrimonial está enganando as pessoas, e nós não estamos aqui para enganar ninguém. O que existe é uma proteção patrimonial. Ela traz uma proteção extra ao patrimônio da família, e isso é muito importante. Na hora que houver um problema desses aí, já vai estar previamente tudo estabelecido dentro dessa estrutura, dentro desse sistema de planejamento patrimonial, onde vai se evitar praticamente esses problemas todos aí, tá? Vai ficar muito mais difícil de chegar nesse patrimônio. Então, é uma camada extra de proteção. E o Exato. objetivo maior é afastar o patrimônio do risco da atividade, né? Isso é o objetivo principal. Claro que tem benefícios na transmissão, tanto comparado com o inventário quanto a doação também, que hoje muitas famílias estão muito assustadas com o que a reforma tributária nos traz, e aí acabam que está todo mundo correndo para o cartório, meu Deus, o que que vão fazer? E essa questão do aumento do imposto para 20, 21%, que é a última notícia agora. Então, isso realmente assusta. É um absurdo o valor. Não faz sentido tu trabalhar uma vida inteira, adquirir teu patrimônio e dividir com o Estado, ao invés de tu dividir com a tua família. Então, isso tem assustado as famílias. E a gente relaciona muito com o inventário, mas a gente não pode esquecer da realidade que é a doação. E em fazendo a doação, existem mais situações que agravam o relacionamento entre a família e entre família e patrimônio, pais e patrimônio. Então, isso é delicado. Por isso que a gente está aqui para trazer essas informações valiosas para quem está nos assistindo, né? E Exato. acho E aí eu vou fazer um questionamento, se a doutora Franciele quer pontuar, ou o doutor Luiz, nesse sentido, a pessoa, ela pode adquirir o seu primeiro patrimônio, por exemplo, assim, um casal constituiu um matrimônio há pouco tempo e quer comprar o primeiro apartamento. Mas eles sabem, vamos pegar o exemplo dos médicos ou dos veterinários, né? Que são profissionais que muito cedo já começam a constituir bens. Eles já podem, doutores, nesse momento, ao invés de adquirirem os bens em nome da pessoa física, já adquirir no nome de um CNPJ? Como é que funciona para o nosso público entender, assim, para quem está nos ouvindo entender? Eu deixo para vocês explicarem.
Doutora Franciane, por doutor? favor, Bom, pode ir. com certeza, né? A gente fala que isso daí seria até uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, que realmente isso é o que a gente fala de a pessoa ter conhecimento do planejamento mesmo, patrimonial, né? Porque ela tem vários benefícios com isso, né? Além desses todos que já foram elencados aqui. Então, a pessoa ela pode, em vez de ela adquirir esse bem, né, no seu CPF, ela já abriu uma estrutura familiar para adquirir esse bem. Porque pensa bem, pensa aqui comigo, olha só, construir um patrimônio para sua família, que é algo imóvel. Vamos falar de um bem imóvel, né, que é algo que tem um valor agregado maior aí. E tem um sentimento, né, doutora? O primeiro Tem um imóvel. sentimento, exatamente. E é algo duradouro, né? Agora, você construir isso em olha como que não casa. O CPF é algo duradouro? Pessoa é algo duradouro? Né? O Por mais CPF se difícil, vai, né? O né? CPF se Por vai. mais exatamente. Por mais difícil que seja a gente falar nesse assunto, que ninguém quer falar, que é muito ruim, né? Mas infelizmente, o CPF ele é finito, ele tem dia para finalizar. Claro, a gente não sabe que dia é esse, mas ele vai findar. Agora você tem um patrimônio, uma casa ali, igual a doutora falou agora, a doutora Angela falou, uma casa que você construiu com tanto suor, com tanto amor, né? Com tanta dificuldade, num CPF que vai acabar. Então, assim, as coisas não casam, né? Só que a gente não para muitas vezes para pensar, né? A gente não para pensar nessa situação. Por quê? Como a doutora Angela mesmo falou lá no início. A gente vem da cultura, já é cultural nosso, adquirir bens em CPF. Isso é uma coisa que vem desde lá de quando o Brasil foi descoberto, né? O Brasil chamava o quê? Capitanias hereditárias. Já era de herança, né? Então, o que que eles falam isso? Ah, vamos adquirir bens no seu CPF, mas a gente tá aqui, principalmente esse time aqui, esse bens em pauta, é justamente para isso, para criar isso de você despertar, tentar pelo menos despertar e tentar olhar com esses outros, com olhos, né? Com enxergar de uma forma diferente, tirar a máscara, colocar aí na sua frente e ver o que será que pode ser feito, como que a gente pode fazer isso, né? Por quê? Isso vem justamente dessa falta de educação patrimonial, né? Como nós fizemos semana passada falando um pouquinho sobre isso, porque a gente tem educação financeira, mas não tem educação patrimonial. As pessoas estão adquirindo patrimônio muito recente, né? Então, o que que a gente está propondo? De a gente transferir esse patrimônio, né? Se você já tem um patrimônio construído no seu CPF, que ele seja transferido para uma holding familiar, né? Mas como que ele é feito isso? Como que vai ser feito isso? Né? Uma maneira muito simples, tá? Uma maneira muito simples aqui, nós vamos falar, lógico, existe técnica, então existe toda uma técnica, né, para se fazer isso, mas de uma maneira bem simples, nós vamos pegar esses bens que estavam registrados no seu CPF, esses imóveis, por exemplo, e vamos compor um patrimônio de uma pessoa jurídica, que vai ser a holding familiar, né? Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos criar essa empresa, né, que é uma pessoa jurídica, que ela vai ser o titular desses seus bens que hoje estão no seu CPF. Depois você vai transferir esses bens seus para essa holding, né? Com uma forma de integralização de capital social, tá? Depois de transferido os bens ali dentro, né, da empresa, eu perdi o meu. Então, agora essa empresa que é dona desse patrimônio? Não, o patrimônio continua sendo seu. Você vai continuar fazendo tudo que você faz hoje na prática. Só que esse patrimônio vai estar nesse CPF, nessa hold. Ele vai pertencer agora não mais ao seu CPF, mas ele vai pertencer ao seu grupo familiar, à sua família. Então, essa é a mudança que a gente tá disseminando aqui, querendo que as pessoas entendam um pouco mais, né? Então, esse e-mail ele vai deixar de estar no seu CPF, né? Mas você vai continuar no comando de tudo, tá? Você vai ficar exatamente como é hoje, e vai ter, e ainda mais, vai ter cláusulas ali protetivas. Então, esse bem vai estar ainda mais protegido do que está hoje. Cláusulas que vão te assegurar, né? Tudo ali com proteção. E ele vai deixar de estar no CPF e vai ser agora fazer parte do patrimônio familiar. Agora ele é da família, né?
E existem alguns benefícios com isso. Vamos dizer assim, eu vou trazer três aqui, a gente sabe que tem vários benefícios, mas de forma bem genérica aqui. O primeiro que eu poderia linkar é realmente essa, que é a proteção patrimonial, né? Porque a holding, ela vai proteger o patrimônio contra possíveis, como a doutora Cassiano falou, problemas financeiros, né, futuro, dívidas, disputas judiciais, principalmente para quem é empresário, né? Você está aí na luta. Então, seu patrimônio ele vai estar protegido. Ele agora faz parte do núcleo da sua família e não mais do seu CPF. O segundo benefício é a eficiência tributária, né? Porque a Hold ela vai oferecer uma gestão tributária muito mais eficiente e vai reduzir com isso a carga de impostos, né, sobre os rendimentos desses bens, né? E também tem a questão do planejamento sucessório, que seria um terceiro benefício aí, um plus, uma cereja do bolo, vamos dizer assim, que é facilitar a sucessão patrimonial, né? Então você vai evitar todos esses custos que a gente já falou aqui no início, vai inventar essa complexidade do inventário, né? E vai garantir que esse bem, que esse patrimônio continue dentro da família de vocês. Então, acho que esse é um dos grandes benefícios, assim, que tem a holding, né? Então, você vai transferir os seus bens para uma holding, que é uma estratégia que a gente chama de estratégia inteligente para quem busca melhorar, né? Melhor organização patrimonial e proteção com benefícios fiscais, né? Então, e assim, tem que deixar muito claro, a pessoa não perde o controle dos bens. Muitas vezes as pessoas vêm, né, com essas dúvidas. Ah, mas eu vou transferir lá, agora eu não vou ter mais meu bem, agora meu filho. Não, você vai continuar com o controle de tudo. Só que esse bem não é do seu CPF, ele é do núcleo familiar, ele é da família, né? Doutora, só pontuando aqui, uma pergunta que é muito comum também dos nossos seguidores é no seguinte sentido: mas eu vou ter que constituir uma empresa. O que eu vou ter nessa empresa? Eu vou precisar ter um ponto comercial, eu vou precisar ter prolabore, vou precisar ter funcionários. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho isso, porque quando a gente fala sai do CPF, vai para o CNPJ, o CNPJ é a nomenclatura que se dá ao mundo jurídico, né? Contábil no sentido empresarial. As regras mudam. Antes a gente falava do direito civil para a pessoa física, né? E agora a gente vai entrar para a esfera do direito empresarial, onde a gente constitui esse CNPJ. Mas o que são essas empresas? A gente fala, sai da pessoa física e vai para uma empresa. Então, eu gostaria da contribuição de vocês para esclarecer aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, que essa nomenclatura é muitas vezes muito mais tranquila do que a gente imagina. Exatamente. Ela é bem, bem mais tranquila. Não vai ter, você não precisa abrir ponto comercial nenhum, em hipótese alguma, tá? Não vai ter funcionário, não tem folha, não tem nada. Essa empresa, ela é justamente para quê? Para assegurar, para proteger. Ele vai funcionar como uma espécie de um cofre, onde você vai colocar o seu patrimônio ali e ele vai proteger esse patrimônio. Então, essas questões aí de você abrir um ponto comercial, ter que contratar funcionário, nada disso vai existir. É uma empresa que não faz nada. A gente fala que é uma empresa que não faz nada. Ele funciona como um cofre. Vai ter manutenção por ser um CNPJ? Vai ter manutenção com contabilidade. Mas como ele é uma empresa que não faz nada, a manutenção é muito baixa. O custo dessa contabilidade é baixíssimo. Então, quando a gente monta, né, a gente estuda, traz estrutura para a família, nós vamos apontar todos os valores. A pessoa ela sabe exatamente qual vai ser o custo de manutenção e se isso vai compensar, né? Ela vai saber como. Mas é de uma forma muito tranquila, né? Eu falo que a nova geração vai conseguir compreender isso de um pouco mais fácil, porque hoje em dia a gente já vê pessoas de 20 anos com CNPJ aberto, né? É bem diferente de antes. Mas é algo muito, muito tranquilo mesmo de se fazer. E é bem legal isso, que é uma pergunta que a gente costuma receber assim, né? Eu acho que sempre, né? A gente está produzindo conteúdo aí nas redes sociais e a gente recebe muito essa pergunta aí. E até mesmo porque elas são empresas que a legislação, né, doutor Luiz também quiser fazer uma contribuição, doutora Adriana, são empresas que elas nascem com esse propósito, né? O KNAI delas, o registro delas, o objeto social delas é exatamente esse, é cuidar do patrimônio familiar, fazer a gestão desses bens e guardar como um cofre, né, doutores?
Exatamente. E um detalhe interessante, né? Para quem já tem empresas, vamos colocar isso. Às vezes as pessoas ficam pensando, poxa, mas eu já tenho empresa, já tenho meus negócios. O que a gente faz aqui no sistema de holding é uma segregação entre os bens pessoais e os bens empresariais. E esse é o grande pulo do gato para proteger o patrimônio da família. Porque muitas vezes a gente se depara, né, com empresários que sofrem alguns reveses financeiros, ações, muitas vezes na justiça, que acabam atingindo o patrimônio pessoal deles. Aqui não. Na holding você consegue fazer essa segregação, essa separação entre o que é patrimônio empresarial do que é patrimônio pessoal. Então, isso ajuda a proteger muito o patrimônio da família, né? Vai evitar que muitas vezes a família perca aqueles bens pessoais que levaram anos para adquirir, né? Então, isso é um aspecto interessante. Uma outra questão ali que, aproveitando que a doutora Franciele estava falando, eu me lembrei agora dos americanos, né? Os americanos eles têm uma taxação lá de 50% nesse imposto que incide sobre os bens no inventário. Então, nenhum americano deixa os seus bens irem a inventário. A primeira coisa, ele atingiu a maioridade civil, é abrir uma empresa, constituir uma holding familiar, ele vai pegar o dinheiro que ele vai comprar aquele imóvel que a doutora Franciele falou anteriormente, ele vai colocar aquele dinheiro lá naquela empresa, naquela holding, como reserva de capital. O dia que o casal vier adquirir um imóvel, ele já vai adquirir esse imóvel em nome da sua holding, ou seja, do seu sistema ali empresarial, economizando muito, né? Porque daí já vai resolver, já vai fazer um planejamento sucessório dentro daquela holding ali, e quando eles faltarem, já vai transferir direto para os filhos, para os herdeiros, sem a inconveniência do inventário. E Uma isso é outra legal, questão, doutor. doutora. É Oi? legal isso que o doutor Luiz falou, porque assim, é isso que a gente está falando. Aqui no Brasil parece ser uma coisa, nossa, é novo, agora virou moda. Eu ouvi esses dias, agora virou moda esse negócio de holding, né? Não é que virou, não é virou moda, né? É uma coisa assim, no Brasil está sendo disseminada agora, mas isso é uma coisa muito normal, né? Como o doutor Luiz falou, e lá nos Estados Unidos, para eles é muito natural, eles não adquirem já bens do CPF. Imagina, se a gente está falando de uma tributação de 8%, que ela já pesa nesse patamar que foi trazido aqui, se ele chegar a 21% que seja, o doutor Luiz trouxe aqui, ó, num patrimônio de 1 milhão, pagar 300 mil, lá eles pagariam 500 mil só de imposto. É metade, né? Eles têm já Metade esse do patrimônio. conhecimento que é metade que eles Então, perdem. assim, eles nem cogitam na hipótese de adquirir imóvel no seu CPF. Um outro Exatamente. detalhe interessante, só para prosseguir nas características que me lembrei agora, e são questões que nos perguntam no dia a dia também, inclusive questões práticas de famílias que estão passando por isso, e com relação à fragilidade assim, em determinadas disputas familiares. Por exemplo, o casamento que está chegando ao final, o pessoal está se divorciando, aquela família está tendo um divórcio, e vai ter que haver uma partilha de bens, obrigatoriamente, né? E normalmente isso é motivo de acirramentos jurídicos, disputas jurídicas intermináveis na justiça, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes, se essas pessoas têm esses bens registrados em seus CPFs, fica muito mais fácil de ser incluído na partilha de bens. Então, vai aumentar muito o risco da perda parcial ou total de determinados ativos, né? Então, fica mais fácil, mais possível, digamos assim, a transferência desses bens para terceiros. Quem são esses terceiros? São os genros e as noras, né? Então, vai haver uma transferência de bens para terceiros. Enquanto que na holding familiar nós temos a capacidade, a condição de evitar tudo isso. Ou seja, nós temos a condição de impedir que o patrimônio daquela família vá parar na mão de terceiros, ou genros ou noras. Essa é uma decisão que cabe aos instituidores dessa holding, ou seja, os pais. O patrimônio é deles, né? Agora, se eles estão percebendo que na família está havendo um atrito entre uma nora e um genro, seu filho ou a sua filha, eles já têm como prevenir isso. Ó, isso aqui vai virar em divórcio daqui a pouco e a parte do patrimônio vai embora. Então, fica aqui na família o patrimônio, ou seja, nós temos condições de clausular isso aí e evitar que esses bens se transmitam a terceiros. E não Exatamente. só nessa situação, né, doutor Luiz? Não nessa situação que os filhos já tenham constituído
o matrimônio. Porque hoje os jovens, nós até falávamos um outro dia, começam a namorar, já passam a viver juntos e quando vê já está constituída uma união estável. E então, quando vai organizar a coisa, já tem uma união. Então, é uma forma de prevenir que o patrimônio chegue antes mesmo do necessário a esses terceiros, né? Exato. Exato. Doutora Cassiane, eu quero fazer uma interrogação para a doutora em relação a essa alteração cultural naquela família que está no ambiente rural. Como é que a doutora percebe essa institucionalização do patrimônio no meio rural, né? A gente sabe que nos últimos, principalmente o ano passado, os produtores rurais eles passaram por significativas mudanças em relação à gestão do seu agronegócio, né? No sentido de prevenção fiscal, né, e tudo mais. Eu gostaria que a doutora desse uma pincelada para a gente, como é que a doutora visualiza essa questão do CPF, dessa institucionalização nas famílias que estão no meio rural. Em relação ao meio rural, já é um pouquinho diferente, já é um tanto mais comum, porque depende muito do faturamento que a família rural, no segmento, né, vem tendo em relação à atividade. Então, alguns produtores, eles já vêm trabalhando com pessoas jurídicas, com nota fiscal eletrônica, e para alguns produtores de 2021, 2017, 2021 para cá, foi escalonado essa transição, então ficou mais comum. E a partir de 1º de maio, agora de 2024, para aqueles produtores que tiveram faturamento até R$ 1 milhão, então esses também entraram na leva e estão precisando passar por essa transição, por essa adaptação legal e fiscal. Então, no meio rural, em relação à atividade, já é mais comum, mas ainda existe uma certa resistência em relação a essa segregação de patrimônio e de atividade, como o doutor Luiz comentou antes. É comum fazer o desenvolvimento da atividade e trabalhar na pessoa jurídica? Sim, mas ainda está havendo uma mudança cultural para que ocorra a integralização do patrimônio na pessoa jurídica, no sistema de holding, para fazer a prevenção de todas essas questões que nós levantamos até agora, né? Para o produtor rural, em relação é muito melhor a fazenda, a área de produção não estar no CPF e ter o CNPJ organizado por meio do sistema de holding para a proteção e para o afastamento dos riscos dessa atividade, os riscos de litígio, dos credores, das penhoras, enfim. Outra coisa. Embora os imóveis sejam super valorizados no segmento do agronegócio, no meio rural, normalmente eles estão declarados no imposto de renda por um valor abaixo, Bem né, no baixinho, né? mercado. Oi? São valores bem baixinhos, né? Bem baixos, muito abaixo do valor de mercado. Normalmente em razão de terem sido adquiridos há muito tempo, né? Então, isso facilita também a transmissão do patrimônio para os filhos por meio do sistema de holding, porque a tributação é feita pelo valor histórico, ou seja, ela é feita pelo valor que está declarado no imposto de renda e não pelo valor de mercado, como é feito no caso da doação que eu mencionei antes. E isso é um benefício bem grande. Afinal de contas, quando a gente fala em patrimônio rural, em atividade rural, os valores são muito altos e também tem uma grande rotatividade. Então, para o meio rural, isso é um grande benefício também. E no dia a dia do negócio tem a questão fiscal, como eu estava falando, né? Que é inevitável para a atividade agropecuária e precisa de um trabalho estratégico desenvolvido junto com o contador da família. E aí entra uma figura mais importante também, porque não é só o trabalho do advogado com a família, a constituição do patrimônio, a institucionalização do patrimônio para aquele núcleo familiar. A gente precisa trabalhar em conjunto com o contador, porque é ele que vai ajudar aquela família a fazer um planejamento fiscal adequado.
né? É fato que manter os bens em uma pessoa jurídica ou uma holding familiar é possível otimizar a tributação utilizando regimes fiscais mais vantajosos, diferindo e reduzindo essa carga tributária sobre o patrimônio e sobre a atividade, né? Então, resumindo essa questão do produtor, por mais que existam produtores que já estão mais habituados, nós temos um grande número que precisa entender essa sistemática e precisa começar a ter essa mudança de paradigma para que a coisa funcione de uma forma melhor. Então, para concluir, eu acredito que o produtor rural ele deve considerar a transferência dos seus bens para uma estrutura empresarial, não só como uma medida de proteção patrimonial, mas também como uma estratégia de eficiência fiscal e de gestão dos negócios, especialmente diante das novas exigências trazidas pela reforma tributária e também pela essa questão da obrigatoriedade das notas fiscais eletrônicas. O que é novo, o que é diferente, assusta, causa estranheza? Sim. Mas aos poucos vai se tornando natural, e é para isso que nós estamos aqui, para ajudar os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham e que estão interessadas em saber sobre planejamento patrimonial, em saber sobre proteção dos bens e também para ajudar essas pessoas a ter benefícios em relação a isso, né? O produtor Exato. rural também que mexe com plantio, essas coisas, existem muitos benefícios, né? Muitos. Ter visto caso a caso, mas assim, os benefícios que ele. Às vezes o que ele faz, só que ele parar, fazer esse planejamento, o benefício que ele vai ter, tirando do CPF, colocando no CNPJ, já se paga em um ano, paga todo o sistema de gerações e gerações, né? Que vai ser transmitido. Isso Então, aí. E a gente para a área do agro, assim, é fantástico, né? Eu te falo assim. É que, como eu disse, né, um outro dia que nós conversávamos, ele já é uma necessidade, né? Exato. Precisa sentar a família, o advogado, o contador, ver qual é a realidade da família, qual é a atividade agropecuária, qual é o patrimônio e planejar. Não só o planejamento sucessório, mas tem o planejamento fiscal, tem o planejamento tributário, Sim. é um combo completo, né? Uhum. Hoje eu conversava com um colega nosso do time. Ele estava fazendo uma holding, um cliente que ele estava atendendo, na verdade. Na declaração estava dos 2 milhões. O patrimônio deles ultrapassa uns 50 milhões. Pensa se isso for para inventar, É. Uhum. né? E é uma E uma família de cultura, tal, então eles estão montando esse sistema também, paralelo operacional. Então, assim, isso daqui, se a gente começar a falar, a gente consegue conversar por horas e horas. Ainda mais que a gente ama esses temas, né? bem Exato. importante, doutora, ter mencionado essa questão que na declaração do imposto de renda estava declarado 2 milhões, mas o valor do patrimônio é 50 milhões. O fato desse imóvel entrar no sistema de holding por 2 milhões não significa que ele vai valer 2 milhões. Né? Existem as estratégias que são estabelecidas ali, juntamente com a contabilidade, depois é feita esse reajuste do patrimônio, e não perde em nada, e também não vai pagar imposto de renda sobre o ganho ali, né? Exato. Exato. Excelente, doutora Cassiane. É uma área assim que eu estou numa zona também um pouco rural, né? Minha cidade é muito mais agronegócio, agroindústrias, né? Mas é como a doutora Franciele colocou, o mundo jurídico entrando no meio rural, talvez não seja tão recente, mas a conversa sobre isso é recente. E aí eu vou fazer uma ponte aqui com o doutor Luiz, que eu acredito que desse grupo só eu e o doutor Luiz já passamos da fase dos 40, né, doutor? Com E aí, certeza. Ah, eu também. e aí Também. quando a doutora Cassiane, que eu acho que é a mais nova aqui do nosso grupo, me permite, Adriana, eu acredito que sim, né? Que elas estão ali com a mesma faixa etária. Mas quando a doutora Cassiane começou a conversar, aí, doutor Luiz, eu me lembrei de alguns
não vou dizer muitos anos atrás, mas alguns anos atrás, quando a gente começou a falar sobre essa mudança cultural dos sistemas de informação da internet, não é mesmo? E a gente ficava preocupado com todas essas mudanças, porque eu não ia me adaptar, porque eu jamais iria fazer. E olha o que que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente está transmitindo, né? Online, ao vivo, conversando, cada um no seu canto do Brasil, e nós estamos aqui. E o que que foi isso? Foi uma mudança cultural, e a gente não teve como correr disso, a gente teve que abraçar para trabalhar para os nossos filhos irem para as escolas, né? Para ganhar dinheiro num negócio, as empresas tiveram que ir para esse mundo novo. E aí eu fiquei imaginando, enquanto vocês falavam, exatamente isso, o quanto há hoje um impulsionamento, né, jurídico e contábil, no sentido de se passar por uma mudança cultural em relação aos bens, né? Então, só fazendo seria uma espécie de exemplo, né? De um lado, a gente já passou por essa transformação tecnológica, que foi lá na questão da tecnologia auxiliar no dia a dia. E agora a gente está passando, impulsionado principalmente pela reforma tributária, pela gestão dos bens. E o quanto isso é importante a gente conversar, né? O quanto é importante a gente levar as ferramentas jurídicas mais perto do nosso público, porque muitas vezes só está acessível quando ele vai numa consulta com o advogado. E a gente precisa levar essa informação, né? E geralmente, quando ele vai para consulta com o advogado, é porque já surgiu o problema. Exatamente, exatamente, né? Então, pontuando aqui, para nós irmos para a fase final, nós poderíamos pontuar o quê? E aí os doutores vão me auxiliando aqui. Eu elenquei aqui 4 grandes alterações no sentido que a gente pode justificar o porquê não ter mais bens no CPF e iniciar essa nova fase cultural em relação à gestão através de um CNPJ, né? Através de um planejamento patrimonial de uma holding familiar. Então, vamos elencar a organização dos bens. Por quê? Porque a gente já pode começar a desenvolver essa mudança cultural desde cedo, desde o nosso primeiro imóvel, né, doutora Franciele? Exatamente, Isso, né? exatamente. Proteção contra terceiros, muito bem pontuado pelo doutor Luiz, no sentido do quê? De proteger o CNPJ, o planejamento patrimonial, ele consegue proteger muito mais, é muito mais eficiente contra terceiros do que um CPF. Isso, doutor? Com certeza. Isso. Sucessão familiar facilitada, doutora Adriana. O que seria isso? Seria essa nossa sucessão. Nós evitaríamos o inventário, com redução de carga tributária, quando a gente tem a gestão num CNPJ, num planejamento. Isso, e evitaria muita briga, muita dor de cabeça, muita discussão familiar, muitas famílias que acabam brigando e perdendo laços no inventário. Então, estaria tudo organizado e não haveria o inventário nem as brigas. E, por fim, toda a gestão tributária, que aí nós vamos pegar a holding ou o planejamento familiar focado tanto para o meio rural quanto para os empresários. Seria isso, né, doutora Cassiane? Exatamente. O produtor rural, ele não deixa de ser um empresário rural, né? Apenas vamos unir o útil ao agradável, protegendo o patrimônio, protegendo a família, protegendo o legado, mas essa história do legado nós vamos deixar para um outro dia, senão, como diz a doutora Franciele, nós vamos ficar aqui conversando até amanhã. Mas é exatamente isso. Por Exato. N motivos, essa proteção ela é necessária. Algum dos E doutores mais quer do que a fazer uma nova... proteção, essa mudança aí de paradigma mesmo, né? De parar, pensar, pelo menos, né? Começar a enxergar, né? Colocar essa lente na sua frente aí, nos seus olhos e pensar, analisar isso tudo que foi pontuado aqui, que eu acho que são vários pontos importantes para ser levantado, né? A pessoa que está pensando em fazer um planejamento, em alguma hipótese aí da vida, já pensou em como deixar organizado, analisar, né? Isso tudo que foi pontuado aqui por todos, eu acho que foi muito bem pontuado. As vantagens e desvantagens, né, de se pensar em planejamento patrimonial da família, né?
Exato. Doutores, mais alguma contribuição? Não, podemos encerrando? Vamos deixar as próximas Vamos. contribuições para a próxima terça-feira, onde Isso, esperamos o nosso público novamente. isso aí. Então, nós vamos encerrando esse nosso segundo encontro, né? E novamente eu reforço que nós vamos nos comprometer em estarmos aqui semana que vem, na terça-feira, com um novo tema. Aguardamos sugestões em relação a questionamentos familiares, em relação à gestão dos bens, gestão patrimonial, e que a gente vai trazer aqui no nosso Bens em Pauta. Nos acompanhe semanalmente. Informação jurídica, informação para auxiliar as famílias na gestão dos seus bens e do seu patrimônio, né? Agradeço a todos, muito boa noite e nos Boa encontramos noite. na terça-feira. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.